A molécula de hoje, pessoal, é um alcaloide difundido no mundo todo. Muitas pessoas fazem uso dessa molécula, fazem uso desse alcaloide, embora eu recomende que você não use, que é a nicotina. A estrutura da nicotina é essa daqui. Nós temos o anel piridínico, aqui nós temos um anel de 5 membros com um átomo de nitrogênio. Ambos átomos de nitrogênio são básicos, o que faz então com que a nicotina tenha características básicas e, portanto, seja um alcaloide. Esse alcaloide é encontrado principalmente nas folhas do tabaco. Aqui nós temos o tabaco in natura, porém ele é comercializado na forma de folhas secas, que é utilizado para fazer o fumo dos cachimbos, do cigarro, do charuto, enfim. Ele hoje é muito comercializado. O Brasil, por exemplo, é um dos principais produtores de tabaco. Porém, na Europa, o seu uso só começou ali no século XVI, no século XVII. Isso porque ele foi levado daqui da América, do recém-descoberto continente americano, para a Europa. Os povos pré-colombianos aqui do continente americano utilizavam o tabaco. Quando os espanhóis chegaram aqui e viram ali os índios fumando, ou como eles falaram, bebendo fumaça, acharam aquilo ali estranho, porém o uso foi logo difundido. O que era interessante é que para os povos pré-colombianos, o fumo, nesse caso, tinha um significado ritualístico. Eles falavam que ao fumar entravam em transe, tinham alucinações, então não era exatamente tabaco que eles estavam fumando. Na verdade, parece que era tabaco sim, só que de uma espécie diferente da que é utilizada hoje. Então os espanhóis levaram as folhas de tabaco daqui da América para a Europa. Porém lá, inicialmente, o fumo não foi muito difundido. Inclusive tem um tratado escrito pelo rei Jaime I, eu vou ler aqui para vocês, que falava, censurando, né, o cigarro, censurando o fumo de uma maneira geral, como sendo um costume repugnante aos olhos, odioso ao nariz, nocivo ao cérebro e perigoso para os pulmões. Isso em 1604. Então, naquela época, já se imaginava que o hábito de fumar causava problemas no pulmão. Mas, em algum momento da história, isso acabou e o fumo acabou se difundindo pela Europa, pela Ásia, pela África. Aqui no Brasil, só para vocês terem uma ideia da importância que o tabaco teve na nossa economia, esse daqui é o brasão da República. Aqui nós temos dois ramos, um de café, esse daqui, e esse outro aqui de tabaco, que eram os principais produtos agrícolas aqui no Brasil. Então, de um lado nós temos a fonte da cafeína e no outro nós temos a fonte da nicotina. Os mais racionalistas que me perdoem, mas esse mesmo conceito foi utilizado nesse personagem aqui do Samurai Shodown, o Nicotine Cafeine. Ele acaba tendo na construção do seu nome também a cafeína e a nicotina. Aqui no Brasil Nacional nós temos o fumo, a fonte da nicotina, e o café, a fonte da cafeína. Mas como que funciona a nicotina? Inicialmente ela age como estimulante. Nós temos as conexões neurais e a molécula de nicotina serve como ponte entre essas conexões. Só que posteriormente a velocidade de conexão acaba diminuindo. Diminuindo uma situação até mesmo menor caso a nicotina não estivesse ali presente. Isso significa que depois a nicotina age como um depressor. Então, no nosso corpo, a gente acaba percebendo isso pela redução do ritmo cardíaco, pela menor liberação de oxigênio no sangue. Enfim, a nicotina acaba relaxando o corpo. Para quem fuma, eles costumam dizer que quando estão muito nervosos, muito agitados, muito tensos, precisam lá fumar o cigarro para ficar mais calmos. Esse é o efeito, então, depressor da nicotina. A nicotina é muito tóxica. Só para vocês terem uma ideia, a dose letal da nicotina, se eu não me engano, fica em torno de 50 miligramas. Essa é uma quantidade de fato bem pequena. Só que a pessoa que fuma, aquela que fuma muito, não morre por causa disso, não morre intoxicada por nicotina, porque quando acende o cigarro, a brasa ali do cigarro acaba decompondo boa parte da nicotina. E além disso, quando ela inala a fumaça e parte dela vai para o estômago, parece que o ácido clorídrico também acaba decompondo a nicotina. Então, ela acaba absorvendo uma dose muito menor. Por isso que acaba não morrendo por causa da nicotina. Porém, a absorção da nicotina pela pele é cerca de 1000 vezes maior. Então, aqueles adesivos de nicotina, de fato, eles liberam nicotina para o corpo em uma velocidade muito maior. Se a mesma quantidade de nicotina que é inalada em fumaça fosse aplicada na pele, provavelmente a pessoa ia acabar morrendo. Se atingisse a dose de 50 miligramas, é a dose letal para a nicotina. Então, aqueles adesivos de nicotina, de fato, funcionam no sentido de liberar nicotina. Então, se o problema da pessoa é a sensação da nicotina, o efeito que a nicotina provoca, o adesivo é suficiente.
Agora, se o problema for de ordem social ou de ordem psicológica, aí é um pouco mais complicado. Um aspecto também bem interessante associado à nicotina é uma outra molécula, que vamos dizer com parente da nicotina, que é o ácido nicotínico. A nicotina não serve para nada, né? A gente vive muito bem sem ela. Porém, o ácido nicotínico é muito importante, ele é uma vitamina. E ele está associado à prevenção de uma doença chamada de pellagra. A pellagra causa dermatite, causa diarreia, mas no longo prazo ela causa demência. E principalmente ali na primeira metade do século XX, nos Estados Unidos, teve muitos casos de pellagra. E depois associou que esses casos eram devido à falta de ácido nicotínico na sua dieta. E para tentar evitar isso, parece que o governo impôs, ou enfim, que os padeiros colocassem ácido nicotínico no pão. Só que os padeiros não queriam que o nome nicotina estivesse associado ao seu pão. Então o nome foi mudado. O ácido nicotínico passou a ser chamado de niacina. E a niacina é uma vitamina que protege contra a pellagra. Por isso o nome original é o ácido nicotínico. E por fim, pessoal, o nome nicotina é em homenagem ao embaixador francês Jean Nicot, se escreve Nicot, que era um entusiasta do tabaco. E o nome então da molécula foi em homenagem ao sobrenome desse embaixador. Era essa então a molécula que eu queria apresentar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem aqui nos comentários, curtam o vídeo, compartilhem nas redes sociais e principalmente se inscrevam no Universidade da Química.